Bom, empresários, que prazer imenso falar com vocês na manhã dessa sexta-feira. Nós bem sabemos aí que sexta-feira é um dia muito corrido e vocês disponibilizaram aí um tempo para falar com a gente, para estar com a gente aqui agregando conhecimento e a gente fica muito contente com isso, porque sabemos aí que o tempo dos empresários e empreendedores são muito raro e vocês tiraram aí esse time para estar com a gente aqui. Prazer, eu sou o Ed, sou daqui da Fama Empresarial. Sou contador também e hoje eu estou atuando aí juntamente com o comercial, juntamente com vocês, clientes. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje a gente tem um tema muito pertinente, que é a reforma tributária, algo aí que tem preocupado muitos empresários, trazendo dúvidas. E hoje nós decidimos trazer um conteúdo para que vocês possam ter mais conhecimento e até tranquilidade no que está por vir aí nos próximos anos nessa transição que é a maior dos últimos 60 anos. Gostaria de dizer para vocês que a Fama Empresarial é uma empresa que está estudando a reforma tributária aí já desde 2023. Então a gente já tem uma longa caminhada aí absorvendo conhecimento, atualizações, porque nesse caminho aí desses anos aí de 2023 para cá houve algumas mudanças, voltaram atrás e a gente está sempre atualizando para poder entregar isso para o nosso cliente, trazer segurança para ele. E nós queremos dizer também que a Fama Empresarial é uma empresa de contabilidade que trabalha de uma forma diferente, aí em parceria com a iFinance. A gente é um escritório homologado deles, uma rede franqueada aí de BPO financeiro, uma das maiores do Brasil, com mais de 60 escritórios. E nós temos fazendo aí um grande trabalho com eles, trazendo segurança, gestão e confiabilidade para os empresários nesse momento de transição que é tão importante e não deixa de ser preocupante também. Então, gostaria de dizer para vocês que nesse primeiro momento dessa transição, a gente fica contente que vocês, empresários, estão preocupados em absorver conhecimento. E a Fama é um parceiro ideal para vocês, para estar caminhando de mão dadas aí, trazendo segurança, e confiança para essa mudança. E eu gostaria de chamar agora o Ricardo, ele que vai trazer para nós esse conteúdo. Ele é um administrador, contador, especialista em gestão de finanças, controladoria e auditoria também. Sua trajetória inclui uma atuação forte aí na contabilidade, no BPO financeiro, além de projetos de reestruturação financeira, avaliação de empresas, mapeamento de processos. Ele, como sócio-diretor da Fama Empresarial, também ele lidera a implantação de soluções e estratégicas em contabilidade e finanças, podendo colaborar aí com os empresários no dia a dia, ajudando as empresas a otimizar seu desempenho e alcançar resultados ainda melhores. Com vocês, Ricardo Faria, sócio-diretor da Fama Empresarial. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ed. Você fez o dever de casa, né? Pegou meu, meu currículo aí. Trazer aqui pro pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da iFinance que está aí com a gente. Estou vendo o Cláudio aqui. Cláudio, tudo bom? Cláudio é representante da matriz da iFinance. Fica lá em São Paulo, né, Cláudio? Bacana. E estou vendo outros franqueados aqui, outros escritórios que fazem parte da rede. E para nós da Fama é uma oportunidade muito bacana de poder estar aqui hoje falando sobre reforma tributária. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para falar sobre reforma tributária, né? É uma delícia, né, gente? Esse tema é muito bom, né? Pelo menos a gente gosta, né? De a nossa Opa, área, a gente, que isso. Se tiver dúvidas, deixa no chat aqui, gente. Tá? Se tiver Exatamente, eu ia dúvidas, até mande no comentar chat isso, para ó. nós aqui. Vamos fazer algo bem dinâmico, né? Coloquem as dúvidas no chat, o Ed vai gerenciando aí para nós as perguntas. Ao final também a gente vai abrir, tá? Para quem quiser contribuir, quiser trazer algum ponto também, pode ficar à vontade. E eu prometo que eu vou ser o menos técnico possível, afinal de contas, nós estamos aqui entre empresários, alguns com formação contábil fiscal, outros não. Então a ideia não é formar aqui contadores tributaristas, a ideia é passar para vocês, empresários, os principais pontos, né, as principais mudanças relacionadas à reforma tributária e como a gente pode se preparar para isso, né, que é a grande dor do empresário. Como eu vou me preparar para enfrentar a maior mudança dos últimos 60 anos.
Antes de começar, só me confirmem, por gentileza, se vocês já estão conseguindo ver a minha tela. Estamos, eu tô vendo aqui, perfeito. Né? Maravilha, então. Deixa eu voltar aqui, nossa, show de bola. Então vamos lá. Eu vou começar, pessoal, fazendo uma introdução com o intuito de colocar todos aqui na mesma página, tá? Eu sei que alguns já têm um conhecimento avançado sobre a reforma tributária, outros estão iniciando o estudo sobre esse tema agora. Então, eu vou trazer de forma bem resumida mesmo, tá? Conceitos básicos sobre as mudanças que são propostas pela reforma tributária para que estejamos na mesma página e depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Inclusive, eu vou aproveitar para trazer um exemplo prático de reprecificação. Eu acho que a gente vai tangibilizar as mudanças através desse exemplo e, claro, vocês vão ter oportunidade de fazer esse exercício aí também nas empresas de vocês, tá? Então vamos lá. O que que é, afinal de contas, essa reforma tributária? Ela é a maior mudança fiscal dos últimos 60 anos. De fato, essa reforma tributária que eu tenho falado muito nas minhas conversas, nas minhas palestras, que reforma tributária é só um apelido. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Mas a reforma tributária, ela muda tributação sobre o consumo, tributação sobre a renda e, consequentemente, tributação sobre o patrimônio. Então, a gente tem várias leis que, em conjunto, vão promover essa reforma tributária, que começou lá em 2023, efetivamente a partir de 2026, e ela se estende até 2033. Eu vou passar daqui a pouco esse cronograma completo para que vocês entendam de maneira mais clara. E aí vem a primeira pergunta, né? Por quê? O que que motivou a criação dessa reforma tributária? Eu não preciso dizer para ninguém aqui da complexidade tributária que existe no nosso país hoje, tá? A gente tem aqui empresários de várias regiões do Brasil e vocês conhecem muito bem a guerra fiscal que existe entre estados, entre municípios, interesses. Então, de fato, há uma necessidade imediata de simplificação do modelo tributário do Brasil, que hoje é pautado por burocracia, guerra fiscal, múltiplos impostos, regras, um emaranhado de situações em que tanto empresários quanto contadores precisam equilibrar esses vários pratos ao mesmo tempo para poder manter a empresa de pé. E a principal proposta da reforma tributária é a simplificação do sistema de apuração tributária aqui no Brasil, tá? Então ela traz o conceito do IVA dual, traz alguns conceitos que a gente vai colocar aqui daqui a pouco. E isso, pessoal, não é uma criação nossa, né? Esse modelo tributário, o modelo do IVA dual, é um modelo tributário de vários países no mundo. Países da Europa já trabalham nesse modelo, Estados Unidos é assim. O que a gente fez foi pegar um modelo que existe em outros países e criar o nosso modelo, adaptar para a nossa realidade aqui, tá? O problema disso é a alíquota, né, gente? Que ela é estimada em 27, 28%, que é a maior do mundo. Mas não vou entrar nesse detalhe por enquanto, não. Então, só para estarmos na mesma página, o que que é a proposta da reforma tributária? Os impostos, aqui eu vou falar sobre a reforma tributária voltada para o consumo, tá? Na reforma tributária do consumo, eu estou tratando de basicamente cinco impostos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, esses cinco impostos, ele passa a ser chamado de IVA dual, que é o imposto único, que é subdividido em três impostos: a CBS, a IBS e o imposto seletivo, ou imposto do pecado, né? Que é o termo popular que está sendo tratado aí na mídia, tá? Então, CBS substitui o PIS e COFINS, IBS substitui ICMS e ISS. A soma desses dois impostos é o, o tão chamado IVA dual, né, que vai
vai ser implementado, vai ser finalizada a implementação em 2033. A expectativa é que fique entre 27% e 28% de alíquota. E aí, quem já teve a oportunidade de me ouvir falar sobre reforma tributária, quem esteve no nosso evento presencial, o Fama Summit, que a gente falou muito sobre reforma tributária, já conhece um pouco sobre isso aqui. Os pilares que todo empresário precisa compreender na reforma tributária. Então, se vocês saírem dessa aula entendendo esses 6 pilares, o nosso objetivo aqui foi cumprido, tá? Então eu gostaria de, eu não vou detalhar tanto como a gente fez no nosso evento presencial aqui, até porque o nosso tempo a expectativa é que a gente faça essa aula em uma hora e pouquinho, mas quem tiver interesse em ter esse material depois, a gente pode compartilhar. Eu sei que aqui tem clientes que são da Fama, clientes que são da iFinance, também pode ter empresários que não são clientes nem Fama nem iFinance ainda. Então, ao final, a gente vai deixar aqui os nossos contatos. Nós vamos disponibilizar esse material. Tem uma pergunta do Romilson aqui, né, Romilson? A gente vai disponibilizar esse material aqui no e-mail que vocês cadastraram no Simpla, tá? Então, vamos aqui aos nossos 6 pilares. Quais são eles? Formação de preço, alíquotas, formato de apuração, geração de débitos, geração de créditos e formato de pagamento. Eu trouxe uma tabela aqui que vai simplificar esse entendimento e eu trouxe da seguinte forma: o que que representa esse pilar hoje, como que é feito hoje, estou chamando de pré-reforma, e qual que é a mudança proposta, né? O que que nós, empresários, precisamos entender e o que que isso significa no nosso dia a dia, na nossa operação. Primeiro ponto é formação de preços. Hoje, para quem conhece um pouco sobre precificação, sabe que no formato de precificação eu já incluo os impostos sobre a venda, é o imposto por dentro. Nós, quem trabalha com precificação usa esse termo, imposto por dentro. Então, quando você, empresário, faz a sua precificação e chega no valor de venda de um produto por R$ 100, por exemplo, ali já está incluso os impostos. O modelo proposto pela reforma tributária é o imposto por fora. A base de cálculo do imposto passa a ser o preço líquido de impostos. Então, esses R$ 100, ele passa a ser valor líquido. Vocês vão começar a perceber isso a partir do ano que vem. As empresas, né, vão começar a comercializar produtos e serviços líquido de impostos, livre de impostos, que é o que acontece em outros países. E a gente tem até 2033 para adaptar essa cultura de precificação aqui no Brasil. O que que isso significa de imediato? Reprecificar produtos e serviços. Vocês precisam iniciar um trabalho de reprecificação. E eu vou trazer daqui a pouco um exemplo prático para que vocês entendam a importância disso. Mas anotem esse ponto: reprecificar produtos e serviços. Segundo ponto, alíquotas. Hoje, como eu disse anteriormente, existe uma guerra fiscal entre estados, entre municípios, cada estado adota uma alíquota de ICMS diferente, aí tem diferencial de alíquota, tem de. Gente, é aquela loucura, né? Quem trabalha no nosso departamento fiscal aqui na apuração é um desafio. E além de ser muito complexo, existem mudanças uma vez por semana, né? A gente recebe a gente tem alguns sistemas que nos abastecem aí das mudanças. Toda semana tem uma mudança diferente, um estado diferente. E nós temos clientes em todo o Brasil, atendemos 16 estados diferentes, né, Ed? Então a gente tem que estar bem antenado com relação a isso. Nesse ponto, a reforma tributária traz uma simplificação importante, que é uma alíquota única. Então, aqueles 5 impostos que eu coloquei lá no início, a gente vai ter uma alíquota única, que é o IVA dual. Claro, é uma alíquota estimada em 28%, sim, é a maior do mundo, sim, mas em termos de simplificação, de fato, é algo relevante. Só um detalhe importante que existem hipóteses de redução. Alguns segmentos, né, alguns perfis de produtos ou serviços são passíveis de uma redução. Vou trazer um exemplo aqui de empresas da área da saúde. Então, empresas que executam serviços ou vendem produtos
voltados para a área da saúde terão um fator de redução de 60% da alíquota. Então não vai ser 28%, vai ser 12%, mais ou menos. Tá? Então existem essas hipóteses de redução. Existe redução de 30%, de 60%, de 100%. Então eu vou ter, por exemplo, produtos de cesta básica, eu tenho uma redução de 100%. Então ele fica imune do IVA dual. O que que vai acontecer na prática, pessoal? Aumento de carga tributária. Nós estamos saindo de uma situação de 5 impostos para um só, porém, esse imposto previsto de 28%. Então, a cadeia de produção, vocês vão perceber isso com o passar do tempo, ela vai repassar esse custo. E quem vai pagar essa conta no final das contas somos nós, consumidores finais, pessoas físicas, tá? Então, se preparem para um aumento de carga tributária. Existem oportunidades de minimizar o impacto disso em cada empresa, mas a expectativa é que, em termos gerais, haja esse aumento. Terceiro pilar, formato de apuração. Esse é um pilar muito importante, principalmente para quem é do Simples Nacional. Para quem é do lucro real, já está um pouco acostumado com esse modelo de aproveitamento de créditos. Então, lucro real, por exemplo, o PIS e COFINS, ele aproveita os créditos de compras de insumos ou de revenda e abate esse valor no saldo de débito. Agora, na reforma tributária, isso também vai acontecer com o IVA dual, com o CBS e IBS. Vamos pensar como se fosse um conta corrente. Então, toda vez que você adquirir produtos e serviços que tenha IVA dual destacado, você tem um lançamento nesse conta corrente a crédito. Toda vez que você faça uma venda de produtos e serviços, se você for contribuinte CBS e BS, você vai ter um lançamento a débito. No final do período, no final do mês, diferença entre débito e crédito vai ser o que você vai ter que pagar imposto. Você consegue, então, aproveitar esses créditos dos fornecedores, tá? O que que isso significa? Você vai precisar renegociar com fornecedores, ou até mesmo trocar de fornecedores. Se você for contribuinte CBS e IBS, você vai optar em ter fornecedores que te gerem crédito, tá? Porque isso vai impactar, isso vai minimizar o seu tributo a pagar, ok? Então, terceiro pilar com relação a formato de apuração. Quarto pilar, geração de débitos. Esse é um detalhe importante. Eu gostaria de trazer aqui até um exemplo dos aluguéis, né? Hoje, a geração de débitos é a partir da emissão do documento fiscal, né? De produtos, serviços ou industrialização. A base, o fato gerador são somente esses. A partir da reforma, essa base é ampliada. Por exemplo, aluguéis agora dependendo de alguns critérios, passa a ser contribuinte CBS e IBS. Então, se você tem imóveis de aluguel acima de 3 imóveis, com rendimento de acima de R$ 240 mil no ano, você agora passa a ser contribuinte CBS e IBS. É um imposto novo para aluguéis. O que que isso significa? Aumento da base. Então, mais pessoas pagando impostos CBS e IBS, que é o IVA dual. Geração de créditos. Esse também é um pilar importantíssimo, porque até a reforma tributária só havia aproveitamento de créditos em empresas de lucro real e só de insumos e revenda. Agora a reforma tributária traz o conceito de crédito amplo. O que que significa isso? Qualquer nota fiscal emitida para seu CNPJ, desde que o fornecedor atenda aos critérios de contribuinte CBS-BS, você poderá aproveitar esse crédito. Então, quando eu, aqui da Fama, emito uma nota fiscal para o meu cliente, os impostos inerentes a essa nota fiscal poderão ser aproveitados também na sua apuração. Olha que bacana, né? Agora eu consigo aproveitar créditos não só de produtos de insumo e revenda, eu consigo aproveitar de todo documento fiscal. É o conceito de crédito amplo.
Só que eu só consigo aproveitar o crédito se o imposto tiver pago. É o conceito de crédito financeiro. Então, se eu, Fama, emitir uma nota fiscal, mas não recolher o imposto referente àquela nota fiscal, o meu cliente não pode aproveitar os créditos. O que que significa isso, pessoal? Percebe o aumento da complexidade de gestão? Já percebam aqui a necessidade de se ter uma gestão financeira estratégica. As empresas que não têm gestão financeira, que não têm sistemas preparados para gerenciar todo esse essa movimentação de débitos e créditos, elas serão diretamente impactadas e perderão o controle. Então, tome muito cuidado se você ainda não tem essa maturidade de gestão, esse nível de gestão, recomendo fortemente que procure ajuda. Temos aqui um time da iFinance à disposição para oferecer o serviço de BPO financeiro e também na contabilidade. E o formato de pagamento, esse aqui vai pegar muita gente. Muita gente, porque isso impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas. Como é que é feito o pagamento do imposto hoje, em termos gerais? Você fatura no mês e vai pagar no mês seguinte. Empresas do Simples no dia 20 do mês seguinte e outras empresas no dia 30. Vejam que as empresas, elas fazem um capital de giro utilizando esse recurso. Concordam comigo? E aí, Receita Federal traz o conceito do split payment. O que é isso, gente? O split payment é o pagamento do imposto no ato da operação. Então, quando você for vender para o seu cliente uma nota fiscal de R$ 100, não vai cair na sua conta mais os R$ 100, vai cair só 80, porque R$ 20 automaticamente será retido e repassado para a Receita Federal referente ao imposto do IVA dual. Então vejam que existe um impacto super relevante no fluxo de caixa, consequentemente no capital de giro, e as empresas, maioria delas, ainda não estão preparadas para esse impacto no capital de giro, no fluxo de caixa. Várias empresas ainda utilizam esse prazo que o governo dá para girar o dinheiro ali no caixa. E outro ponto importante, vocês devem ter percebido. Hoje tem gente que, por mais que apura corretamente, não paga a guia. Espera acumular, faz um parcelamento. Com o split payment, isso acaba. Como o imposto é retido na hora, acabou a inadimplência. Então, o governo traz, com toda essa reforma tributária, um modelo em que reduz drasticamente a informalidade, certo? Porque a gente vai querer nota fiscal para tomar crédito e reduz drasticamente a inadimplência com impostos, que é uma dor que o nosso governo tem hoje, certo? Bom, eu quis trazer aqui esses 6 pilares de forma reduzida, de forma simplificada, para que vocês entendam que reforma tributária não é reforma somente reforma tributária. Pelo contrário, só voltando, né? Eu sempre falo isso, reforma tributária é um apelido, porque a questão tributária, a questão fiscal é o reflexo, é o final de um processo que começa aí na empresa de vocês. Claro que existe o impacto tributário, sim, alíquotas, leis, regras fiscais, mas isso é a ponta de um iceberg em que a grande parte, a grande movimentação acontece da porta para dentro. Estou falando sobre margem, preço, fluxo de caixa, negociação. Então vejam que a importância da maturidade do entendimento da reforma tributária é essencial para que a empresa sobreviva com esse novo modelo. Empresas que ainda pensam assim, não, reforma tributária é coisa para o meu contador, ele vai cuidar para mim. Não é. A apuração fiscal, ela é feita a partir da emissão do documento agora. Então, quando chegar para a contabilidade, já vai estar pronto. O que você realizar na sua empresa, a forma como você compra, a forma como você vende,
já vai ditar o valor do imposto a ser pago pela sua empresa. E aí já vai ser tarde demais. Então é importante que você, desde já, faça uma análise da porta para dentro para entender o cenário de vocês, né, o seu cenário, e consiga antecipar negociação com fornecedores, reprecificação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pontos logo em seguida, tá? Vamos lá. Trazendo agora algo mais técnico, tá? Me desculpe, mas acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. O que que muda na prática para os regimes tributários que existem hoje? Detalhe importante: reforma tributária não muda regimes tributários. Ainda existe lucro real, lucro presumido e simples nacional. No início, eu vi muito falar, a reforma tributária vai acabar com o simples nacional. Não vai, tá bom? Só que existe um detalhe importante que eu vou trazer para vocês agora. Lucro real permanece muito próximo ao que existe hoje. Já trabalha com o conceito de débito e crédito. A diferença é a substituição dos impostos atuais pelos novos impostos e a alíquota, tá? Então, o lucro real não muda tanto. O lucro presumido tem uma pequena mudança, porque agora a empresa também passa a tomar créditos, fazendo uma tributação parecida com o que acontece no lucro real hoje, tá? Então, o lucro presumido tem uma pequena mudança, mas a mudança mais significativa, de fato, acontece para empresas do Simples Nacional. Por quê? Se você é optante pelo Simples, você vai ter que fazer duas opções. Primeiro, em continuar ou sair do Simples, essa é uma primeira opção. Optando em permanecer do Simples, você tem a possibilidade de ser contribuinte CBS e IBS por fora da guia do Simples Nacional. O que que muda? Para você, empresário, isso é vantajoso ou não? Depende, a gente vai ver um exemplo prático aqui, mas existe essa opção. Então, o empresário do Simples Nacional agora, ele pode tributar CBS e IBS como se fosse uma empresa do lucro real, tendo créditos de impostos e também gerando débitos para os clientes de vocês, tá? Qual que é o cronograma com relação ao Simples Nacional? Pessoal, fiquem muito atentos a isso, porque essa é uma mudança muito significativa. Até então, essa opção do Simples Nacional acontecia sempre em janeiro. Vocês devem estar acostumados com isso. A partir desse ano, ela é antecipada para setembro. É mês que vem, né, gente? Amanhã já é agosto, então daqui a um mês vocês vão ter que tomar uma decisão muito importante. Primeiro, opção ou não pelo Simples Nacional. Essa é uma primeira decisão. E a segunda, também em setembro, é regime padrão ou regime regular. O que que é isso? É manter o simples do jeito que está ou migrar para o recolhimento por fora. A gente está chamando aqui de regime híbrido. Então, isso é uma decisão importante que vocês precisarão tomar em setembro. Essa decisão de setembro, ela vale para o ano de 2027 inteiro, tá? Essa decisão, então, ela tem efeito a partir de janeiro de 2027. Mas em março do ano que vem, vocês podem revisar a opção do recolhimento CBS e IBS. Então, em março, você pode avaliar se eu vou continuar tributando os novos impostos dentro da guia do Simples Nacional ou eu vou mudar para a tributação por fora da guia, ou vice-versa, tá? E essa segunda opção em março, ela tem efeito a partir de julho de 2027. Então veja que a gente tem janelas importantes que começam a partir do mês que vem e que terão impactos diretos no ano que vem e na tributação da empresa de vocês, tá? Eu queria nesse momento agora trazer um exemplo prático para que vocês entendam de fato o que muda a reforma tributária e qual que é o impacto na precificação e na tributação da empresa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma empresa de serviços, tá? Que fatura hoje um serviço X por R$ 2.000. Hoje ela está no Simples Nacional na primeira faixa, ou seja, ela é tributada com uma alíquota de 6%. E esse cálculo também vale para produtos, adaptando-se aí à questão de alíquotas e faixas, mas
A ideia do cálculo é a mesma, tá? Então acompanhe comigo. Hoje, como é que é feita a apuração dessa empresa? Emitiu documento fiscal de R$ 2.000, aplica-se em cima desse valor de R$ 2.000 o imposto de 6%. Então, o que que sobra no bolso do empresário? Sobra R$ 1.880, que é os 2.000 menos os 6% do imposto, tá? Então, esquece nesse momento o fluxo de caixa. Por mais que você vai pagar esse 120 só no dia 20 do mês que vem, vamos trazer tudo a valor presente para simplificar a nossa ideia aqui. Então, o que que sobra no bolso do empresário hoje? 1.880. Concorda comigo? Eu vou fazer todo esse cálculo, pessoal, com o objetivo de manutenção de margem, tá? Eu não vou me aproveitar da reforma tributária para ganhar mais dinheiro, para sobrar mais lucro. Eu vou fazer todo o cálculo pensando em manutenção de margem. Se essa empresa optar em recolher CBS e IBS por fora da guia do Simples Nacional, como é que fica então a guia do Simples Nacional, tirando-se CBS e IBS? Como uma empresa de serviço, sai da guia do Simples Nacional os impostos atuais de ISS, PIS e COFINS, que serão substituídos por CBS e IBS por fora. O que que sobra então na guia do Simples Nacional? Sobra imposto de renda, contribuição e o patronal que já está incluso ali na guia. Esses impostos, eles representam por volta de 50,9% da guia. Então, a alíquota do Simples Nacional dessa empresa que optou em recolher CBS e BS por fora, ela não vai ser 6% mais, ela vai ser 3,054%, por conta desses impostos restantes que permanecem ainda por dentro da guia, certo? Então, para o empresário permanecer no bolso com os mesmos 1.880, ele precisa emitir um documento fiscal, emitir uma nota fiscal, o valor do serviço passa a ser de 1.939,22. Esse valor menos os 3,054% que vai. Vocês conseguem ver meu mouse? Só dá um joinha para mim. Opa, beleza. Fica mais fácil que vocês entenderem. Então, se eu fizer o cálculo por dentro, eu vou ter um valor de venda atual de 1.939,22, fazendo a conferência aqui, tirando-se os 3,054% da guia do Simples Nacional, sobrou no bolso do empresário os mesmos 1.880, tá? Então, esse é o cálculo preservando a margem do empresário. Agora eu vou calcular CBS e BS, porque aqui eu estou calculando os impostos por dentro, que é o que está na mídia do Simples. Lembra que eu falei no início? CBS e BS é por fora. Então eu vou aplicar a alíquota de 28% em cima do meu novo preço de venda, que é de 1.939,22. Então eu passo a recolher, nesse caso, IBS CBS de 542,98. 28% em cima do valor. Nesse exemplo meu aqui, essa empresa não tem nenhum fator de redução, tá? Então, por isso que eu estou aplicando os 28%. Se fosse um exemplo da Fama, por exemplo, empresas de atividades, agora me fugiu o nome, atividades que têm registro em conselhos de classe, como a contabilidade, tem uma redução de 30%. Então, minha alíquota não vai ser 28, vai ser 22 e alguma coisa, tá? Então, esse exemplo nosso aqui, a alíquota integral de 28%. Vejam que o cliente lá atrás, quanto que ele pagava? O cliente dessa empresa aqui pagava R$ 2.000 pelo serviço, não é? Quanto que ele vai pagar agora? Ele vai pagar 2.482,20, que corresponde ao valor, ao novo valor do serviço de 1.939,22 mais CBS e IBS de 542,98. Ele vai pagar mais caro pelo mesmo serviço. Essa empresa de serviço aqui está ganhando mais dinheiro com essa operação ou não? Não está. Nós estamos aqui simplesmente mantendo a margem atual. Então, o cliente está pagando mais caro, mas sobra no bolso dessa empresa de serviço aqui os mesmos 1.880. A empresa não está ganhando nada com isso, certo? Vejam que
Preço atual 2.000 passa a ser 2.482, ou seja, um aumento de R$ 482, um aumento aí de mais de 24%. Então veja que é um impacto super relevante na precificação. Então já trago aí um insight interessante da necessidade de se reprecificar os produtos, porque se esse cliente simplesmente mantém os R$ 2.000, concorda comigo, quem que vai pagar essa conta aqui? Essa empresa, prestadora de serviço. Se o cliente dele continuar pagando os 2.000, vai sobrar no bolso dessa empresa, no bolso desse empresário, menos que 1.880. Isso é fato. Importância da reprecificação de produtos e serviços. Ok? Mas tem um detalhe importante. Se esse cliente, quem contratou esse serviço, ele está pagando mais caro, só que ele aproveita o crédito de CBS e IBS. Então, olha que interessante. Esse cliente, ele tem um custo efetivo de 1.939,22. Qual que era o custo anterior? 2.000, porque ele não aproveitava nada de crédito. Agora ele paga, ele desembolsa 2.482,20, mas ele aproveita 542,98 de crédito. Então qual que é o custo efetivo desse serviço agora, lá na DRE desse cliente? 1.939,22. Então vejam que aqui existe um desembolso maior, reflexo em fluxo de caixa, mas em termos econômicos, esse serviço ficou mais barato para esse cliente. Olha que interessante. Então, nem sempre reforma tributária vai onerar tudo. O efeito é no caixa, de fato. Existe um efeito significativo no fluxo de caixa, porque o desembolso é maior. Mas mesmo havendo um desembolso maior, o custo efetivo se torna menor. Uma redução aí de R$ 60 no custo efetivo, correspondente a 3,04% de redução de custo efetivo. Isso vai para onde? Para a margem. 3% a mais de margem já ajuda. Então vejam que gerenciar bem a sua estrutura de fornecedores e clientes pode te trazer um benefício fiscal. É uma decisão não fiscal, é uma decisão muito mais estratégica, mas pode trazer um benefício fiscal importante. Ok? Agora vem a pergunta, né, que vocês devem estar se fazendo aí. Qual que é melhor? Né? Então para onde eu vou? Para que lado eu vou? E a resposta é muito simples, mas também muito complexa, porque depende. Não existe padrão, não existe receita de bolo. Não existe um modelo em que eu vou adotar para uma empresa específica e falar que toda empresa daquele segmento é assim. Por quê? Depende de quem você compra e como você compra. Depende para quem você vende e como você vende. Simples Nacional, voltando ao assunto do Simples, né, que é grande foco nosso aqui. Se o Simples optar em permanecer como está, ou seja, eu não vou recolher CBS e IBS por fora, é possível optar? Sim. É uma opção de vocês que são do Simples Nacional. Só que se vocês fizerem isso, tomem cuidado porque vocês não aproveitam crédito de fornecedores. Aproveita um pouquinho, mas assim, é mínimo, tá? Tô até padronizando aqui que não aproveita. E vocês também não geram créditos para os clientes de vocês. Agora, se você optar em recolher CBS e IBS por fora, que é o exemplo que eu trouxe aqui, você aproveita créditos de fornecedores, seja ele fornecedores de revenda, de insumo, de prestadores de serviços, qualquer fornecedor, desde que o fornecedor também seja contribuinte CBS e IBS, e também você gera crédito para contribuinte CBS e IBS, tá? E aí, respondendo a pergunta, né, qual que é a melhor opção? Depende um pouco do seu perfil de cliente. Se o seu perfil de cliente for empresas, se você tem um negócio que é B2B e os seus clientes são clientes grandes, clientes que provavelmente serão optantes em recolher CBS e BS por fora,
Por mais que a opção mais barata seja permanecer no Simples como está, e de fato é, na maioria dos casos, você não tem muita opção. Por uma questão estratégica, o seu cliente, se você não for contribuinte CBS e IBS por fora, ele pode procurar um outro fornecedor que seja, porque viu que para ele, por mais que haja um desembolso maior, o custo efetivo é menor. Então, existem casos, eu vou trazer até um testemunho nosso aqui. Contabilidade não tem muita opção, porque a grande maioria dos nossos clientes, pelo menos no nosso perfil aqui da Fama, serão contribuintes CBS e IBS. Então, se eu não aproveitar, se o meu cliente não aproveitar o crédito da minha nota, ele vai procurar um contador que talvez ele pague um pouco mais, mas que ele aproveite crédito de CBS e IBS. Então, eu não tenho muita opção. Por um outro lado, empresas que vendem B2C, ou seja, vende direto para consumidor final não tem aproveitamento de créditos. Pode ser que nesse caso vale a pena permanecer do Simples como está, porque como o cliente para ele não faz diferença, é irrelevante para o cliente permanecer se você esteja no Simples Nacional ou não. Só que se você optar em fazer isso, você também não toma crédito dos seus fornecedores. E se o seu fornecedor for contribuinte CBS e IBS, o preço dele vai aumentar. E aí você não consegue aproveitar o crédito desse aumento de preço. Então isso vai para o seu custo. Então tenham porque tem muita gente que está pensando assim, né? Não, se eu vou permanecer no Simples Nacional, do jeito que está, recolhendo dentro da guia, eu não preciso reprecificar os meus produtos e serviços. Isso não é verdade, porque o seu custo vai aumentar, principalmente se o seu fornecedor for contribuinte CBS e IBS. Então, mesmo que o efeito na venda seja nulo, o efeito na compra será impactante. Você precisa sim reprecificar seus produtos e serviços, ok? Eu sei que vocês devem estar com a cabeça aí quente, né? Pensando assim, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação. Aqui eu trouxe de maneira muito rápida, até joguei algumas coisas aqui no ar para que vocês possam pensar e refletir. Mas a ideia é essa, eu queria nessa aula despertar em vocês a curiosidade, o interesse em estudar a reforma tributária. E se você ainda acha que a reforma tributária é coisa para o seu contador, veja que a contabilidade aqui é o menor dos seus problemas. Você tem um problema sério em reprecificação, em manutenção de margem, em gestão estratégica, em comercial. Talvez vários de vocês estejam pensando assim: pô, vou ter que mudar de fornecedor. Eu não posso continuar com o meu fornecedor aqui emitindo meia nota. Eu não posso continuar com o meu fornecedor aqui não emitindo nota fiscal, porque isso vai impactar diretamente a minha apuração. E você também, como cliente, assim como seus clientes estão estudando sobre a reforma tributária, eles vão pensar isso de vocês. Então vejam que existe uma mudança cultural muito importante com relação à reforma tributária. Não é uma reforma fiscal, não é só tributário. O que que vocês precisam se preocupar? E eu trouxe três momentos diferentes. Curto prazo, que na verdade foi ontem, tá? Eu até vou mudar isso aqui. É ontem, hoje e amanhã. Porque não tem curto, médio e longo mais. Então, ontem, o que que vocês deveriam ter feito? Adaptação de documentos fiscais. A partir de segunda-feira, empresas lucro real e lucro presumido de produtos, se não tiverem parametrização de sistema corretamente, terão notas rejeitadas. Então, se você se enquadra nesse critério e for cliente da Fama, por favor, aciona nosso time de CS aqui para a gente te ajudar. E se não for, procure seu contador hoje, porque na segunda-feira sua nota será rejeitada, se você não fez isso ainda. Preparação do RP. Isso é uma mudança do sistema. Esse ano é uma alíquota teste de 1%, tá? Não tem efeito fiscal ainda. Essa é uma mudança para o sistema, tá bom? Médio prazo, que é amanhã, decisão estratégica de recolhimento de CBS e IBS por dentro e por fora. Gente, é daqui a 30 dias. É em setembro. Vocês têm um mês de setembro para definir primeiro o regime tributário, se vai ser lucro real presumido
ou Simples Nacional. E se for simples, se é contribuinte CBS, IBS por dentro da guia ou por fora da guia. Já trouxe aqui os prazos para vocês. Dependendo da sua escolha, você precisa reprecificar seus produtos, negociar com fornecedores, tá? Esse é o momento. Não adianta chegar lá em janeiro e começar a receber a nota fiscal de fornecedor mais cara e chamar ele para negociar. Vai ser tarde demais. Esse é o momento. A gente tem até o final do ano para sentar com todos os fornecedores, renegociar os contratos, rever os preços de compra, simular as situações para que a gente consiga minimizar os impactos da reforma tributária. E eu recomendo fortemente que você crie um comitê de reforma tributária na sua empresa. Envolva o seu comercial, envolva seu financeiro, envolva compras, envolva vendas, envolva pessoas estratégicas para que todos estejam cientes das mudanças e se preparem, cada um no seu departamento, para minimizar os impactos da reforma tributária. Crie esse comitê, isso é importante, tá? E longo prazo, trabalhar orçamento, trabalhar modelo de negócio, entender, acompanhar os resultados da empresa para que você veja se a sua opção nesse momento foi a mais vantajosa ou não. Nós teremos janelas de mudanças até 2033 que o empresário, sim, ele pode errar, mas ele tem a oportunidade de voltar e ir para o caminho correto. Então vejam que existem várias janelas aí até 2033 para que a gente se prepare e esteja ciente do que vai acontecer e acompanhe resultado mês a mês. Pessoal, reforma tributária não é sobre tributos, é sobre margem e caixa. Não é sobre tributos, é sobre margem e caixa. Tributos é uma consequência. Não adianta achar que a contabilidade vai dar a resposta porque ela não depende de uma decisão fiscal, depende de uma decisão estratégica, mercadológica, comercial. Essa é uma reforma de gestão, é uma reforma cultural para o empresário brasileiro. E qual que é o maior risco? Perda da lucratividade. Se o empresário não fizer esse exercício que a gente fez aqui agora, quem que paga essa conta? O empresário que não se preparou. Alguém vai pagar essa conta. Não adianta a gente achar que a gente vai sair ileso. É muito difícil isso acontecer. Quem estiver preparado preservará lucratividade, que é o nosso objetivo, né, gente? Nós, empresários, a gente tem o nosso negócio para que ele dê lucro, né? Precisamos agir agora. A reforma tributária já começou. O primeiro documento da reforma tributária foi assinado em 2023. A lei saiu em 2025. E tem muita gente em 2026 que não tem ideia do que está acontecendo. Tem muitos empresários que tá achando que a reforma tributária é só para empresa grande. Eu acabei de trazer um exemplo aqui de uma empresa de serviço, empresa pequena. Reforma tributária já começou. 2026, período teste para organização de sistemas, parametrização de sistemas. A partir de 27, CBS já entra em vigor. Já não existe mais PIS e COFINS. Acabou com aquela história de PIS, COFINS, monofásico, aquela loucura. CBS entra em vigor. 2029, IBS entra em vigor em 10% e cai 10% do ICMS e SS. Até 2032, vai aumentando 10% ao ano do IBS e vai caindo 10% ao ano do ICMS e SS. Até que 2033 não exista mais ICMS e SS, passa a valer 100% da IBS. Detalhe importante, não adianta eu reprecificar só agora. Eu preciso reprecificar meus produtos e serviços em 6 janelas diferentes até 2033. Porque a cada ano eu tenho um impacto diferente. A cada ano eu tenho uma mudança. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um exemplo que vai acontecer em 2033. Mas até lá, nós empresários precisaremos acompanhar as mudanças da reforma tributária, entender os impactos dela para
o meu negócio e tomar as providências necessárias com negociação com fornecedores, reprecificação e mudanças de estratégia. E como que eu gostaria agora de compartilhar com vocês como que nós aqui da Fama temos tratado esse tema e como que a gente vai, como que a gente pode ajudar os empresários, né, os nossos clientes a conseguirem passar por esse período de transição, de mãos dadas com a gente, porque a gente está também, gente, passando por isso juntos com vocês. Nós temos hoje um canal de dúvidas e suportes que a nossa contabilidade está à disposição para poder conversar, entender, fazer reuniões. A ideia é que esse conteúdo que a gente tem passado aqui durante essa aula, a gente consiga passar para o máximo de empresários possíveis, seja cliente nosso ou não, tá? Nós estamos no momento de disseminar informação. Esse é o nosso papel enquanto contador, enquanto empresário, enquanto consultor. Nós estamos aqui para disseminar informação, então, o nosso canal de dúvidas e suportes, ele está à disposição para atender todos os nossos clientes. Agora, eu não consigo fazer para todo mundo, eu não consigo. Por isso que a gente faz esses eventos, né? Essas lives, essas aulas, os eventos presenciais, para que eu faça de um para vários. Se eu for fazer de um para um individualmente, eu não tenho condição, não tenho braço para isso, tá? Nós precisamos fornecer educação. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, em uma hora tem um desmembramento gigantesco que eu poderia fazer um treinamento, várias aulas. Então, nós desenvolvemos uma estrutura para que o empresário consiga se capacitar e, além disso, treinar a sua equipe, treinar o seu departamento de vendas, treinar o seu financeiro para que eles também estejam preparados para a reforma tributária. E a consultoria, que seria algo mais individualizado, algo estratégico, algo para o seu negócio. Então, nós temos essas três frentes de atuação. E eu gostaria de compartilhar com vocês a oportunidade de ter acesso a esse know-how que nós temos aqui, a esse trabalho que nós estamos fazendo. E isso vale para os clientes da Fama e também para os clientes iFinance e também para você, empresário que não é cliente ainda Fama e iFinance. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso portal de educação. Por que que ele foi criado? Para aqueles empresários que falam assim: eu consigo fazer a análise da minha empresa, então eu consigo fazer sozinho, beleza, mas eu preciso de uma fonte confiável, eu preciso de um apoio, eu preciso de ferramentas. O nosso portal de educação ele foi criado com esse intuito. É um portal que nós teremos aulas gravadas. Essas aulas são direcionadas para o empresário, para o entendimento de carga tributária, mas também para o seu time comercial, para o seu time financeiro. Então, a ideia é que, ao criar o comitê de reforma tributária aí na sua empresa, você utilize a nossa base de conhecimento da reforma tributária para poder capacitar o seu time. Isso está à disposição, né? Nós criamos um valor de parcelamento aqui no cartão para ficar bem acessível. A ideia é que vocês realmente utilizem esse material. Além das aulas, nós disponibilizaremos o quê? As ferramentas, planilhas, calculadoras, documentos de estudo, apostilas, para que isso realmente sirva como uma fonte de informação, um portal de educação para que você, empresário, se capacite e capacite o seu time, capacite o seu time interno, o seu time de back-office, para que eles estejam preparados para a reforma tributária. Tá? Esse é a primeira oportunidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui só uma carinha aqui do nosso portal de educação. A partir de 3 de outubro ele já está no ar. Então nós temos aqui as aulas, nós temos várias situações aí para poder compartilhar com vocês. E segunda oportunidade que eu gostaria de deixar para vocês é o diagnóstico da reforma tributária. E aí estou falando de uma consultoria individualizada em que o nosso time vai avaliar a sua empresa, o seu negócio, entender a sua carga tributária atual, entender as suas relações comerciais, definir qual é o enquadramento. Nós vamos fazer uma simulação para que você, de maneira segura, faça a sua opção lá em setembro de tributação e
faça a sua reprecificação. Esse trabalho que a gente fez aqui com esse exemplo, a gente vai oferecer isso de maneira individualizada. Ah, Ricardo, eu não quero contratar o diagnóstico inicial, quero só ter as ferramentas ali, as planilhas. No nosso portal de educação está disponível. Fiquem à vontade em contratar. Ricardo, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda. Por favor, me ajude. O que que nós fizemos aqui na Fama e na iFinance? Conectamos com parceiros, porque nós não temos braço para fazer isso para todo mundo. Nós temos quase 400 clientes em 16 estados diferentes. Infelizmente, não temos braço para fazer isso de maneira individualizada. Trouxemos um braço de consultoria para poder oferecer esse serviço individualizado. Na precificação, eu vou reprecificar os seus produtos e serviços, reprecificar as margens, reescrever a política comercial, simular cenários e trazer as recomendações para que você, empresário, seja minimamente impactado pela reforma tributária. Manutenção de margem, para que você não perca a sua lucratividade. A ideia não é se aproveitar da reforma tributária para ganhar mais dinheiro. A gente nem está falando sobre isso. Estamos falando sobre manutenção de margem e manter o que eu tenho de lucratividade hoje. Se você não fizer isso, quem vai pagar essa conta é você, empresário. Tá bom? Eu gostaria de deixar aqui um QR Code. Esse QR Code vai para o nosso formulário para aqueles que têm interesse em nos acionar para entender mais sobre esses produtos, sobre tanto do portal de educação quanto do serviço de consultoria, do diagnóstico da reforma tributária. Aqui está o canal para que vocês possam nos acionar o nosso time comercial. O Ed é o nosso líder do departamento comercial, ele vai estar à disposição para atender a todos. E eu gostaria agora de abrir, né? Eu não passei as perguntas aqui no chat, mas eu vi que surgiram algumas. Ed, tem alguma que você não respondeu? Eu vi que você foi respondendo também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, acho que foram poucas perguntas. O Atos aí nos fez uma pergunta, trouxe a resposta para ele. O Cláudio também, diz bem na hora que você também estava falando sobre esse ponto. Legal. Pessoal que pode ficar à vontade aí com as perguntas. A gente está aqui para poder apoiar. É um conteúdo, bastante conteúdo, né, pessoal? E às vezes, durante ali, vai surgindo algumas dúvidas. Você pode trazer para a gente aí que a gente está à disposição. Fiquem à vontade para Ó, abrir os microfones, tá? Para que a gente consiga. olha, o Adolir aqui, o Ricardo. Ó, bom dia. O Uhum. que fazer com estoque fiscal alto? É uma, Boa uma pergunta, dúvida é. pertinente aí que a gente vê muito isso acontecer, né, Ricardo? Parte Exatamente. fiscal ali, um estoque bem alto e é uma preocupação aí que está gerando. É, e é importante dizer que, até pensando em créditos, né, provavelmente algumas empresas possuem créditos de impostos. Esses créditos, eles não deixam de existir, tá? Então, se você fez um estoque alto, tem créditos aí, eles não deixam de existir, mas não é possível aproveitamento dos novos impostos. Então, é necessário que se faça um trabalho de levantamento desses créditos e de, eventualmente, recorrer a algum trabalho aí de restituição, enfim. A nossa própria contabilidade tem feito esses trabalhos, né, Ed? Até Isso, recentemente executamos para um cliente que tinha mais de R$ 200 mil de créditos acumulados. Então, é um trabalho de, primeiro, validação desses créditos, entendimento isso. da real veracidade disso e depois uma estratégia de ressarcimento. É possível fazer isso. Não é da noite para o dia, né, gente? Porque é demorado, mas é possível que se faça isso. Eu tenho Show uma de bola. pergunta. Diga, Vamos lá, Cláudio. Cláudio. Olha, bom, primeiro, parabéns pela apresentação. O Obrigado. tema eu não sou da área, então é legal porque atingiu o objetivo para um leigo aqui nessa área contábil. Coisa boa. Maravilha. Queria saber, até um gancho nessa tua última, nessa resposta que você acabou de dar, né?
essa questão de revisão de créditos tributários, recuperação de créditos tributários, Esse era o isso é uma termo, co recuperação de créditos tributários. É. é isso aí. Esses trabalhos de recuperação de créditos, eles tendem a diminuir com a reforma tributária ou eles vão intensificar essa vigilância para fazer revisões constantes? Nós estamos falando de uma janela que vai até 2033, Tá, né? A minha sensação, aí é uma sensação minha mesmo, é de que até lá existirá ainda alguns trabalhos com relação a esse tema, mas a reforma tributária, até pelo modelo proposto, pela simplificação, ela vai, não vai ser possível, não vai ser mais permitido esse tipo de trabalho. Ele tende a reduzir e até acabar no longo prazo, sim. Tá? legal. Mas assim, existem oportunidades ainda, tá? Não quer dizer que a partir de janeiro já não tem como Sim, mais, tá? É importante entender, por isso que é importante o diagnóstico individualizado, para a gente entender, no caso da sua empresa, aquilo que faz sentido e qual que é o prazo que a gente tem, né? Então, assim, Exatamente. a tendência é acabar, de fato, mas temos uma janela importante até lá. obrigado. Por nada. Mais alguma? Pessoal, fica à vontade, viu? Não fique com vergonha aí, pode trazer pra gente. Ó, nós fizemos também uma reunião com os escritórios da iFinance, né? Então, o time da iFinance também está totalmente apto, totalmente a par aí de tudo que está acontecendo. Quem aqui tiver na nossa conversa e for cliente iFinance, também procure o escritório que te atende para poder tirar essas dúvidas, tá? Como eu falei, gente, a reforma está muito mais ligado à gestão, muito mais ligado à estratégia do que tributário. E gestão financeira, a própria iFinance tem todo o know-how para poder oferecer o atendimento que precisa, enfim. Do outro lado, a contabilidade também, né? Afinal de contas, o reflexo é fiscal. E a contabilidade precisa dar todo esse apoio também, tá? Bom dia, pessoal. Eu posso fazer uma pergunta? Não, não é nem Claro. bem uma pergunta. Agradecer pelo empenho de vocês para essa demonstração, que é muito importante. Obrigado. Eu, além de ser um empresário, eu sou empresário de uma empresa de desenvolvimento de sistema. Então, isso para mim é um negócio sério. Eu tenho 200 e poucos clientes que operam com o meu sistema. E janeiro foi aquele pandemônio que nós sabemos que foi, aquela. Hum, Nós saímos de um tipo de nota e entramos em outro tipo. Antes era pelas prefeituras e outros. Uns continuaram pela prefeitura e outros foram para o Portal Nacional. E agora estamos já deixando todos os nossos sistemas preparados para o IBS-CBS, que a partir de amanhã terão que ser destacados nas notas fiscais, mesmo sem ter tributação. E perfeito. em janeiro tem uma outra virada. Então agradeço a vocês, agradeço uma amiga que me deu o contato de vocês para que eu pudesse entrar. E para mim foi de grande avalia que eu como prestador de serviço para as empresas, a parte de sistema é um negócio muito sensível. Ele tem que estar em comum acordo com tudo que vocês falaram. E eu agradeço mais uma vez, vocês estão de parabéns. Obrigado, Obrigado, Ricardo. Ricardo. Obrigado aí pelas palavras. E só para entender, você ainda não é cliente da iFinance, né? Da Fama eu acho que não é, né? Mas da iFinance também não, né? Não, não, não sou. Ah, legal. Então seja bem-vindo, tomara que tenha realmente contribuído. E aí, pessoal, fiquem à vontade, não só você, Ricardo, como os outros, de repassar esse conhecimento para outras pessoas, repassar esse material. A gente vai disponibilizar essa gravação aqui do nosso conteúdo. Amanhã nós teremos também uma segunda sessão, o conteúdo é o mesmo, tá? A gente está colocando duas sessões porque vários empresários falaram: Nossa, Ricardo, meio de semana para mim é complicado, tem como fazer no final de semana? Criamos uma sessão no sábado, 10 da manhã, dá para acordar um pouquinho mais tarde, também não atrapalha o almoço. Então, se você conhecer algum empresário que ainda tenha dúvidas sobre esse tema e queira esse conhecimento,
fiquem à vontade em compartilhar o link para que ele possa se inscrever para a nossa sessão de amanhã às 10 horas da manhã, tá bom? O link da inscrição ainda é o mesmo? É o mesmo link, tá? É o Ah, mesmo ok. link. Então, Ok, obrigado. ele vai conseguir acessar com o mesmo. Inclusive, fica o convite, Ricardo, meu xará, para que você convide seus clientes, tá? Seria importante a gente, como eu falei, disseminar a informação, né? Esse é o nosso momento, gente. A gente tem que unir forças, nós empresários, também sou empresário, né? Empresário contábil, unir forças para a gente conseguir passar por esse momento de transição. Não vai ser simples, não vai ser fácil, né? Nós aqui da contabilidade, a gente está estudando bastante, né? A gente tem o nosso comitê de reforma tributária tem se reunido semanalmente desde janeiro. Aliás, desde o ano passado, né? A gente começou esse Isso, projeto ano passado para que a gente consiga acompanhar tudo, né? E a reforma tributária é ótimo, porque a gente lança uma notícia, muda. né? Aí muda, inclusive quem acompanha nossas redes sociais vai ver que acabou de lançar um cronograma novo, né? E a gente vai retificando a notícia que a gente passou, e a gente, é isso, né? A gente vai trocando a roda do carro com o carro E vai andando andando. mesmo, mas vamos lá, vamos unir força aí para a gente conseguir passar por isso, viu, gente? Ó, muito O obrigado pela Doler só fez participação de uma pergunta vocês. aqui, Ricardo, só queria responder ela. Ele Ah, até perguntou se vai pode ficar à existir vontade. parcelamento de débitos fiscais. Olha, os parcelamentos eles vão continuar com certeza com algum ajuste, mas o importante disso com essa nova modalidade, Adolir, é ficar atento a isso, porque isso pode impactar nas suas relações comerciais. Você com débito de impostos aí, nos abrutamentos de créditos, etc. Então, como se diz, a grosso modo, o buraco é um pouquinho mais embaixo aí quando se trata de relação comercial. Mas respondendo a sua pergunta, os parcelamentos eles vão existir da mesma forma. Como eu disse, às vezes alguma modalidade diferente ali, algum reajuste, beleza? Deixa eu mais uma aqui, Ricardo. Perfeito, é isso aí, Ed. Isso aí. E assim, a gente está falando de um split payment que a previsão era janeiro, né? Essa previsão já foi adiada, a gente não sabe para Isso. quando. Ela já será, a partir de janeiro, opcional para empresas B2B. Então já existe essa opção. Não sei se alguém vai optar por isso ou não, mas tem essa questão também, né, Ed? Na hora que o split payment estiver 100% implantado, É, vai, vai doer bem no bolso, vai doer bem no fluxo de exatamente. caixa. Isso aí. Gente, muito obrigado. Quem quiser e puder estar amanhã novamente, fique à vontade, tá? É muito bom ter vocês aqui e fica o convite para que vocês repassem isso para outros empresários, para outras pessoas, para que a gente consiga atingir um maior número de empresários aí, tá? E contem com o nosso time, a gente está à disposição para ajudar vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.